Olá, pessoal. Boa tarde. Ó, de volta. Pessoal, é o seguinte, essa aula de hoje aqui vai ser dividida em duas partes, né? Que eu vou estar explicando para vocês o movimento uniforme, movimento uniformemente variado. E, para o vídeo não ficar muito longo, por isso que eu vou estar dividindo em duas partes, certo? É referente àquela apostila que eu mandei para vocês, o capítulo 3 e 4, certo? Vamos lá. Vamos começar com o movimento retilíneo uniforme, certo? Ou simplesmente movimento uniforme, certo? Então, duas videoaulas sobre esses dois conteúdos aí, né? Eu espero que vocês tenham realizado aquela leitura do capítulo 3 e 4, e agora a gente vai tentar entender. Professor, o que é que eu tenho que entender, né? O que é necessário para entender esses dois tipos de movimento? Característica, certo? Sem entender a característica de um, entender a característica do outro, saber diferenciar, acabou, certo? Aí só resolução do exercício. Vamos começar aqui primeiro com o movimento retilíneo uniforme, certo? Ou simplesmente movimento uniforme, o MU. Qual é a grande característica desse movimento, professor? A característica desse movimento é que a velocidade ela é sempre constante no decorrer da trajetória. Ela é a mesma, não muda, certo? É a característica do movimento retilíneo uniforme. E o que acontece com a aceleração do corpo aqui? A aceleração do corpo aqui, ela é igual a zero, certo? Você tem aqui essa situação, ó, você tem esse veículo, né? Você tem esse móvel, e esse móvel, ele está inicialmente, né, no espaço inicial, SO, né? Você já conhece o espaço inicial, SO. Então, ele está inicialmente aqui, e com o decorrer do tempo, ele passa para um espaço final, certo? Então, o que é que ocorreu aqui durante essa trajetória? Ocorreu uma variação de espaço. Ele saiu do espaço inicial e foi para o espaço final. Ocorreu o que também? Variação do tempo. Aqui ele estava no tempo, aqui ele chegou em outro tempo. E também esse móvel, para sair de um ponto para outro, ele precisou desenvolver uma velocidade, certo? Então, a grande característica do movimento retilíneo-uniforme é que a velocidade, né, nesse percurso aqui, né, nesse pequeno trajeto, a velocidade, ela é o quê? É a mesma, certo? Não muda o valor da velocidade, certo? É constante. Então, a partir disso, né, nós teremos uma equação que se chama função horária do espaço ou equação do espaço para resolver os problemas referentes a esse tipo de movimento aqui, que é o movimento uniforme, certo? E aí nós teremos aqui essa famosa função horária, equação horária, conhecida mais como sorvete, certo? Em que S é o espaço final, SO é o espaço inicial, V é a velocidade e o T é o tempo, certo? Essa aqui é a nossa equação. Toda vez que você lê uma questão e falar de movimento retilíneo uniforme, ou se a questão estiver informando que a velocidade é constante, a equação que você vai estar utilizando é essa aqui, certo? E aqui do lado está a descrição. O S é o espaço, o SO é o espaço inicial, V é a velocidade e o T é o tempo, certo? Sem dificuldade esse conteúdo aqui, viu, gente? Guarde essa equaçãozinha que a gente vai estar utilizando ela aí constantemente, certinho? Vamos agora para a classificação desse movimento, né? De que forma que o movimento retilíneo-uniforme ele se classifica? Ele se classifica em dois tipos, né? O movimento progressivo. Professor, o que é que eu preciso saber desse movimento progressivo? Além daquela equação, né, da função horária do espaço, né? A equação do sorvete. O que é que eu preciso saber? O que é que vai caracterizar um movimento progressivo? Gente, o movimento progressivo ele é caracterizado por apresentar velocidade maior do que zero, certo? Ou seja, a variação do espaço ela aumenta no decorrer do tempo. Mais simplificadamente, quando o objeto ou móvel ele está no mesmo sentido da trajetória, tá vendo? Olha que esse objeto aqui, ele está no mesmo sentido da trajetória. Olha como é que está aqui, ó, ele está percorrendo o mesmo sentido da trajetória. Então, nós informamos que o movimento é progressivo. Ou você entende dessa forma, ou entende que a velocidade desse móvel ela é maior do que zero, ou seja, assume valores positivos. Certinho? Então, essa é a característica do movimento progressivo.
Então, o movimento retilíneo uniforme, ele tem a sua classificação. Além de ter sua característica, tem a sua classificação. Se classifica em progressivo, que a gente acabou de ver, e agora a gente vai ver que ele se classifica em retrógrado também. Ô, professor, se o progressivo, o objeto ou móvel, ele está no mesmo sentido da trajetória, o retrógrado, ele só pode estar no sentido oposto. Olha aqui, tá vendo? O móvel está correndo, percorrendo um espaço contrário ao sentido da trajetória. Quando isso ocorre, nós informamos que o movimento ele é regressivo ou retrógrado, como vocês estão vendo aí. Sim, professor, mas e se não tiver um desenho, o que a gente faz? Você vai olhar a velocidade. Se ele assumir uma velocidade menor do que zero, o que é uma velocidade menor do que zero? Valores negativos. Se assumir valores negativos de velocidade, o que é que vai acontecer? Acontece que ele está no movimento que retrógrado. Certo, gente? Então, nesse momento aqui, o que a gente tem que entender é a característica do movimento uniforme, certo? Que o movimento retilíneo uniforme é caracterizado por apresentar velocidade constante, certo? E aceleração igual a zero. Entender que existe uma função horária para isso, que é aquela do sorvete, S igual a SO mais ET. E dentro do movimento retilíneo uniforme, tem a sua classificação, classificada em progressivo e retrógrado. Progressivo, quando a velocidade é positiva, retrógrado é quando a velocidade ela é o quê? Negativa. Certinho? Temos aqui um exercício, um pequeno exercício para a gente entender esse conteúdo. Certinho? Vamos tentar entender isso aqui. Vamos tentar entender. Veja só. O exercício fala o seguinte, né? A função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada... Então, essa aqui, gente, é a função horária. Isso aqui é a função horária, certo? Para você entender aqui a função horária, isso aqui, ó, tá vendo? S igual a 100 mais 20t. Não entendi ainda, né? Função horária é aquela equação, né? Professor, não entendi. Olha aqui, gente, ó, presta atenção. Ó, aquela função. Olha aqui, S, né? Só fiz trazer daqui e joguei para cá, tá vendo? S é igual a 100 mais 20t. Não entendi ainda. Olha só. Olha quem está no lugar do SO, né? Tá vendo aquela equação que eu acabei de formar para vocês? Que é a função horária do espaço. S igual a SO mais VT. Quem é que está no lugar de SO? É o 100. Quem é que está no lugar do V? É o 20. Ou seja, esse S igual a 100 mais 20t é o quê? É exatamente essa equação aqui, ó. Certinho? Tá lá, ó. SO é quem? É o 100. V é quanto? É 20. Aí vem as perguntas aqui, ó. Determine em unidades do sistema internacional, certo? Você determinar a posição inicial, a velocidade e a posição ao final de 30 segundos. Então, você tem lá um carro, né, que ele está viajando de acordo com essa função horária aqui, certo? Você já identificou que essa função horária é a equação do sorvete, certo? Em que SO vale 100. O que é SO, professor? Esqueci, espaço inicial. V é o quê? V é a velocidade. Você identificou que o veículo está com a velocidade de 20. Pergunta. Aí vem aqui, letra A. A posição inicial. O que é posição? É o SO, é o espaço inicial. Letra A aqui, é o espaço inicial, vale quanto? SO vale quanto? 100. A sua resposta é só essa. Você vai olhar para a função horária e vai identificar onde é que está o SO aqui. O SO é quem, professor? É esse 100. Porque no lugar aqui de SO entrou 100. Então, o espaço inicial desse carro aqui, né, ele se encontra no espaço 100, certo? Letra B, pergunta. A velocidade, você vai olhar aqui, onde é que está a velocidade? A velocidade está aqui, ó, certo? Junto com T. Velocidade sempre acompanha o T. Então, a velocidade vale quanto? 20 metros por segundo. E a posição ao final de 30 segundos? Professor, não entendi. Ele quer saber a posição, ele quer saber o espaço, ele quer saber o S. Quando o tempo vale quanto? 30. Depois de 30 segundos, em que espaço final vai se encontrar esse móvel? É essa a pergunta. Então, no lugar do tempo, o que é que você vai fazer? No lugar do tempo, você vai colocar o que no lugar do tempo? Você vai colocar aqui, ó, S é igual a 100 mais 20. Olha aqui o 30 no lugar do tempo, tá vendo? No lugar do tempo, você colocou 30, certo? E agora você vai resolver. Você vai aqui conservar o 100 e pegar 20 vezes 30 é quanto? 600. 600 mais 6, 700. Então, ou seja, depois de 30 segundos, esse móvel vai se encontrar em uma posição o quê?
700 metros. Certo, gente? Então, é dessa forma que a gente resolve esse tipo de questão. Certo? Então, nosso conteúdo, né? A primeira parte, nosso primeiro vídeo, nós terminamos por aqui, que é o movimento retilíneo uniforme. E o segundo momento, o segundo vídeo, vai ser em relação ao